Sabe quando a gente ouve falar em transformação digital e já imagina algo gigante, super caro, coisa de multinacional, né? Mas e se o primeiro passo for resolver um problema bem pequeno, daqueles que irritam todo mundo no dia a dia? É exatamente essa história da Brasil dos Parafusos, uma empresa que provou que mudanças inteligentes podem gerar um impacto, olha, enorme. Então, para entender essa história, a gente tem dois personagens principais. De um lado, a Brasil dos Parafusos. Pensa numa empresa B2B bem tradicional, especialista em fixação. Parafusos, porcas, essas coisas. Um negócio sólido e essencial. Do outro lado, entra em cena o Giovanni Pigato, da Facility Tech, um especialista com mais de 2 décadas de experiência em otimizar operações. Foi um encontro perfeito entre a necessidade prática e a solução tecnológica. E aí, o que será que acontece quando quem entende tudo de parafusos se junta com quem entende tudo de processos? Pois é, essa foi a missão que uniu esses dois mundos. E a filosofia por trás de tudo era essa, bem simples e direta. O objetivo nunca foi instalar a tecnologia mais cara ou a última novidade super complexa. A meta era muito clara: usar a tecnologia para deixar o trabalho mais fácil, mais fluido e, claro, mais eficiente para quem está ali na linha de frente todos os dias. Antes de pensar em qualquer solução, o primeiro passo foi sentir a realidade da empresa. Não era sobre olhar planilhas ou servidores, era sobre ir lá, no chão de fábrica, e entender as pessoas, entender as frustrações que elas encaravam todo santo dia. E foi aí que apareceu o ponto de partida de tudo. E olha, é uma coisa que parece boba, mas que diz muito. Um totem de senhas, daqueles para atendimento, que simplesmente travava. Todos os dias. Imagina a cena. E para reiniciar não era só apertar um botão, era um processo manual, super chato. Era aquela pedrinha no sapato, sabe? Que irrita um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e no fim tá todo mundo esgotado. E aqui entra a grande questão, né? Não se tratava só de um defeito técnico. Era uma barreira constante para a produtividade e principalmente para o moral da equipe. O desafio era esse: como pegar essa frustração diária e transformar em uma oportunidade de melhorar as coisas de verdade. E ao ir lá conversar com o pessoal, o Giovanni sacou na hora. O totem era só a ponta do iceberg. O buraco era mais embaixo. A comunicação interna não fluía direito, tinha um monte de processo que era feito na mão, super repetitivo, a infraestrutura era local e instável, o que dificultava o trabalho remoto, e, para completar, era difícil coletar e analisar dados para tomar decisões melhores. Bom, diagnosticar os problemas é uma parte da história. A outra, a mais importante, é colocar a mão na massa. Então, como é que toda essa teoria virou prática? Vamos ver as soluções que realmente mudaram o jogo para o Brasil dos Parafusos. Antes de qualquer inovação, foi preciso fortalecer a base. Primeiro, o sistema de gestão foi para a nuvem. Depois, a internet, que vivia caindo, ganhou um sistema com 3 links para garantir conexão contínua. E com acesso remoto seguro via VPN e um e-mail novo para combater spam, a operação finalmente ganhou estabilidade e flexibilidade. E essa parte dos formulários mostra muito bem como foi o processo. Não foi uma linha reta. Eles começaram com o Google Forms, que era um ponto de partida, mas tinha suas limitações. Daí passaram para o Microsoft Forms, que melhorou um pouco, mas ainda não era o ideal. E aí, aprendendo com cada etapa, chegaram à solução perfeita para eles: usar as listas do SharePoint. Flexível, personalizável, encaixou como uma luva. Com a ferramenta certa na mão, aí sim, a mágica aconteceu. Aqueles processos manuais, demorados, começaram a ser automatizados. Formulários para registrar problemas, para contratar ou desligar funcionários, para cadastrar itens, tudo passou a ser digital, notificando as pessoas certas e, o mais importante, gerando dados valiosos para análise. E com os dados sendo gerados, o próximo passo era fazer essa informação circular. Ela não podia ficar escondida numa planilha. Então criaram um site interno, uma intranet, e espalharam TVs pela empresa com painéis mostrando em tempo real o controle da expedição e os números de vendas. A informação ficou visível e útil para todo mundo. Ok, a gente viu um monte de mudança legal, mas no fim do dia, o que realmente importa é o resultado, certo? O impacto de tudo isso. Todas essas mudanças foram ótimas, mas quais foram os ganhos concretos? Vamos dar uma olhada. Olhando para o portfólio da Facility Tech, que já transformou mais de 500 empresas, a gente vê um padrão poderoso, um retorno sobre o investimento de 400%, aumento de 60% na produtividade e 40% de redução no tempo gasto em processos. São números que mostram um histórico de impacto bem significativo. E na Brasil dos Parafusos, essa teoria virou realidade. O totem parou de travar, a internet parou de cair. Os processos ficaram muito mais ágeis, e a empresa ganhou a capacidade de tomar decisões com base em dados de verdade. E o mais incrível,
Essa estrutura mais robusta garantiu a continuidade dos negócios até mesmo durante a crise da enchente em Porto Alegre. É uma história e tanto, né? Mas para além dos números e das soluções, qual é a grande lição que fica? O que a jornada da Brasil dos Parafusos pode nos ensinar? No fim das contas, transformação digital é exatamente isso. É usar a tecnologia não apenas para fazer a mesma coisa de um jeito diferente, mas para repensar processos, cultura e a forma de atender às novas demandas do mercado, começando, como a gente viu, pelos problemas do dia a dia. E isso nos deixa com uma reflexão final, usando a própria metáfora desse caso. Talvez a grande oportunidade de inovação não esteja em uma ideia mirabolante, mas em olhar para dentro e se perguntar quais são os pequenos parafusos soltos na operação que, se ajustados pela tecnologia, poderiam fortalecer toda a estrutura.